Estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia com o deputado estadual Capitão Alden. Capitão, é um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo ao nosso programa Projeto de Lei. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência, pelo carinho de estar aqui me ouvindo nesse momento. Deputado, o senhor ficou durante 17 anos na Polícia Militar. Por que o senhor deixou a Polícia Militar para ingressar no Parlamento Estadual? Já que a gente conversou agora há pouco, antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, eu percebi a paixão que o senhor tem pela Polícia Militar. Na verdade, eu costumo dizer que eu não deixei a Polícia Militar. Na verdade, eu apenas estou cumprindo uma outra missão. Embora a Constituição Federal e mais o Estado da Bahia, a Constituição do Estado da Bahia, não permita o meu retorno para a atividade fim, e isso eu espero em breve poder resolver isso no Congresso Nacional, já que está sendo aprovado um projeto de lei, espero que seja aprovado, garantindo o retorno dos militares eleitos para a atividade, caso não seja reeleito ou caso não queira continuar com o mandato. Então, na verdade, eu sempre tenho dito para os meus eleitores e principalmente para os policiais civis, militares e bombeiros militares, que eu não deixei a Polícia Militar. Eu apenas optei por uma outra missão e enquanto eu estiver nessa missão, eu vou estar me dedicando inteiramente e exclusivamente como eu fiz durante os meus 17 anos de atividade policial. É necessário entendermos que a atividade policial ela é muito complexa e, portanto, se faz necessário que eu tenha projetos de lei que enxerguem de uma maneira profunda as necessidades e vontades que o policial precisa ter satisfeito para que ele possa bem servir a população e a própria Polícia Militar. Qual a expectativa do senhor aqui no Parlamento baiano, né? Que a função do deputado é fazer leis e fiscalizar o Executivo. O senhor vem de algo bem diferente que é a Polícia Militar. Qual a expectativa do senhor? Bom, a expectativa, eu sempre tenho dito sempre para os meus eleitores, os meus seguidores, que é justamente cumprir o papel que está previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Infelizmente, as pessoas brincam de fazer política. Do mesmo jeito que eu percebi que as pessoas brincavam de fazer segurança pública. As decisões que eram tomadas referente à polícia militar, à polícia civil e as questões de segurança pública eram feitas de maneira amadora, de maneira que não ouviam as pessoas que eram técnicas na área. Porque o senhor fala eram feitas, não são mais feitas, agora tem mais consistência? Olha, se você fizer uma consulta, você, cidadão aí de sua casa, fizer uma consulta no site da ALBA e verificar todos os projetos de lei que foram apresentados com a temática segurança pública, vocês vão ver que, infelizmente, eles não atendiam a essência do problema. Ele não pretende resolver a essência dos problemas que atingem a questão da insegurança pública. Eram muito mais propostas para tentar remediar situações, mas não resolver. Exemplo, aquisição de viaturas, aquisição de armamentos, renovação de contrato, de apólice de seguros. Então, eram coisas que simplesmente faziam a polícia manter a sua rotina, aquisição de equipamentos e viaturas, mas não combater efetivamente as questões de segurança pública. O senhor assumiu no dia 2 de fevereiro, né, e já fez um projeto que para destinar 40% das vagas para as mulheres em concursos públicos para a polícia. O senhor tem recebido críticas favoráveis, também a favor, a respeito desse projeto, já que no Congresso Nacional tramita um projeto de lei que é para destinar 25% dessas vagas para as mulheres. Qual a opinião do senhor a respeito disso e por que 15% a mais? Pronto, é muito simples. Isso é mera matemática. Nós somos hoje, na Bahia, o terceiro estado, se compararmos apenas e tão somente a Polícia Militar. Então, hoje nós temos, somente na Polícia Militar, aproximadamente 4.500 mulheres na ativa. Se somarmos a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós chegamos a um número aproximado de 6.000 mulheres. Isso nos dá a posição número 8 no Brasil, no ranking de mulheres na atividade policial. E por que não 25% e sim 40%? Por quê? Se nós compararmos o concurso do ano passado, ele ofertou 2.000 vagas para todos os candidatos e somente 10% para o público feminino. Se eu comparar 2.000 vagas com 10% que foi ofertado, isso nos dá 200 mulheres. Divida isso por 417 municípios.
dá 0,47 mulheres por município. Não temos como cortar mulher no meio. Existe uma necessidade, existe uma demanda que é real, que existe e que a gente precisa atender. E hoje o Congresso Nacional, ele estabelece como diretrizes de política nacional, não somente de inserção da mulher no mercado de trabalho e também na política, a necessidade dos estados ofertarem o quadro efetivo e especializado para o atendimento de mulheres. Hoje eu tenho altos índices de violência praticada contra mulheres, eu tenho altos índices de estupros, violência doméstica, então a própria proposta da lei é para garantir que essas mulheres vítimas de violência tenham um atendimento qualificado, especializado, por cada vez mais servidores que sejam mulheres, para atender exclusivamente as mulheres. O senhor acha que esse número tímido de mulheres na polícia aumenta a criminalidade e por quê? Pronto. Eu fiz uma pesquisa recentemente aqui no estado da Bahia, onde, por exemplo, somente roubo a ônibus coletivos. Nós tivemos cerca de 2.500 assaltos registrados pela SSP. Então, grande durante parte, o ano? Isso durante apenas o ano todo de 2018, somente aqui na Bahia. Então, grande parte das ocorrências que foram verificadas, havia relatos de que havia a suspeita de participação de mulheres no cometimento da prática do crime de roubo, seja diretamente, seja indiretamente. Então, como sabemos hoje, existe um certo receio, embora a lei permita que o policial masculino ele possa fazer a busca pessoal em mulheres, é permitido por lei, mas existe um receio de como a mulher vai se portar, de como a sociedade vai entender aquele tipo de abordagem. Então, embora a lei permita a abordagem, não é feito por conta dessas questões. Então, é sabido e notório por todos nós que a mulher que hoje circula dentro de um ônibus coletivo, ele certamente, ao ser alvo de uma abordagem policial, na maioria das vezes, os policiais militares não verificam as vestes, as bolsas das mulheres, as pessoas do sexo feminino. Então, os bandidos podem se aproveitar dessa circunstância para entregar a estas mulheres armas ou drogas lícitas e ilícitas para que sejam conduzidas tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Deputado, mas caso o projeto do senhor seja aprovado, como seria, já que, por exemplo, esse número de 40% das mulheres, mas muitas também poderiam ir para setores administrativos, como Sim. já vários policiais vão para setores administrativos e alguns ficam mais setores administrativos. E se essas mulheres fossem direcionadas para o setor administrativo, o que iria mudar? Pronto, você tocou num ponto importantíssimo. Hoje, nesse número que nós temos, que não é o suficiente para atender a demanda de Salvador, quiçá de todo o estado da Bahia, quase 80% do efetivo feminino hoje, seja na Polícia Militar, seja da Polícia Civil, estão no ambiente administrativo. Não podemos, de forma alguma, interferir na forma como os gestores de segurança pública vão aplicar os seus efetivos. Não compete a mim. E qual a opinião do senhor de estar mais no administrativo do que na própria rua? Pronto. Eu sempre digo que o mal do protegido é o protetor. Eu não posso, de forma alguma, criar mecanismos legais para obrigar os gestores a incluir mulheres nos seus respectivos campos de trabalho. Necessidade tem. As estatísticas estão aí para provar isso. Aumento de violência doméstica, aumento de circunstâncias envolvendo mulheres. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou tentar, de uma maneira direta, conversando com os comandantes, com os gestores e com a própria sociedade, esclarecer que é importante, sim, que a mulher ela exerça o seu papel constitucional. Existe a necessidade do emprego das mulheres, então a gente vai tentar, juntamente com uma costura que vai ser feita com os gestores de segurança pública, talvez com a participação do Ministério Público, através de um termo de ajustamento de conduta, orientando os comandantes, os gestores de polícia, a efetivamente empregar as mulheres no serviço operacional, criando aí talvez prazos, estabelecendo critérios para que efetivamente o emprego seja racional, tanto de homens quanto de mulheres. Deputado, o senhor tem recebido mais críticas ou elogios em relação a essa proposta do senhor? Pronto, com relação às mulheres, eu tenho recebido assim, diversos elogios a respeito dessa medida de lei, dessa proposta de indicativo de lei. Mas o público interno, que desconhece, por exemplo, outros dados que poderiam sustentar a minha ideia do projeto, dizem, não, capitão, mas
como você disse, grande parte das mulheres não estão trabalhando no serviço operacional. Essa é uma das primeiras críticas que vão falar. Eu já disse aí uma possível medida para minorar, minimizar essa primeira questão da crítica. E a segunda crítica, e essa talvez tenha sido a maior, diz respeito à capacidade técnica de a mulher desempenhar as suas funções policiais. Eu entendo que todo homem ou mulher, uma vez treinado e capacitado da forma correta, da forma técnica, tem condições de exercer a sua atividade, seja ela policial, bombeiro, policial. Cabe à instituição estabelecer critérios mais objetivos e mais técnicos. Hoje, nem a Bahia, nem nenhum estado da federação possui critérios técnicos e objetivos para o emprego, tanto de homens quanto de mulheres. Então, já estou emendando uma proposta que garante que tanto para homens quanto para mulheres, além do TAF, que é o teste de aptidão física... Isso que eu ia tocar nesse assunto. O senhor acha que o TAF é essencial, é muito importante, mas também deveria ser mais rígido para as pessoas entrarem na polícia? Eu acho que essa questão de ser rígido ou não depende muito da individualidade de cada um. Cada um sendo preparado, sendo devidamente orientado, ele consegue desenvolver isso. Mas o teste é apenas para a saúde? O que acontece? A minha crítica com relação ao teste de aptidão física, tanto para homens quanto para mulheres, é que, se você analisar o edital, ele prevê apenas e tão somente critérios que avaliam se o candidato ou a candidata feminina possui questões de saúde analisada. Ou seja, ela possui ou ele condições de saúde para exercer a atividade enquanto servidor público? Essa é a pergunta que o TAF responde. Mas o próprio TAF não analisa outras questões, analisando habilidades e competências necessárias, força, velocidade. Enquanto o senhor está falando, a gente está passando imagens, vendo uma mulher fazendo um treino, um teste aqui. Durante o tempo que eu passei na Academia de Polícia Militar, eu fui oficial da Academia de Polícia Militar e eu tive a oportunidade, quando estava no posto de primeiro-tenente, de desenvolver um projeto pioneiro que não existe em nenhum lugar do Brasil. Vocês podem, inclusive, consultar essas imagens através do YouTube. Coloque lá, pista de habilidades policiais versus TAF. Então, nesse vídeo, vocês vão ter condições plenas de verificar quais são os exercícios, as habilidades e competências que tanto o homem quanto a mulher devem possuir minimamente para exercer a atividade policial. Se esses critérios mínimos de avaliação, se o homem ou a mulher tem condições de exercer a atividade, eu posso estar colocando em risco o próprio policial e a própria sociedade, porque a gente não vai estar avaliando bem. A gente precisa rever esses conceitos e avaliações. Deputado, qual a expectativa do senhor em relação a essa proposta? Olha só. Acredita que ela será aprovada? O senhor já tem conversado com os parlamentares? Eu acredito que grande parte das propostas que são apresentadas na casa carecem de fundamentações, carecem de análises técnicas. Alguns, infelizmente, apresentam meramente uma proposta e não se aprofundam nos critérios, nas fundamentações, tanto jurídicas, especialmente jurídicas, mas também técnicas. Eu acho que, aliás, eu acredito que, quanto no que diz respeito a esse assunto, da parte técnica, eu domino bem, então eu vou saber fundamentar isso. Inclusive, eu vou, nesse período do Carnaval, estar em campo, juntamente com a minha equipe, fazendo filmagens, fazendo entrevistas, seja com cidadãos que deixaram de ser revistados por policiais, especialmente as mulheres, isso aí é já para uma justificativa para os projetos do senhor, para o senhor ganhar força, exatamente. Vou buscar, durante esse período momesco, registrar imagens, tanto no circuito do Carnaval, quanto abordagens a veículos, abordagem a ônibus coletivos, e vou mostrar claramente que as mulheres não estão presentes naquelas missões que deveriam estar atuando. Qual a opinião do senhor a respeito aqui na casa? Porque alguns deputados, eu sempre entrevisto aqui, eles dizem que se volta mais projeto do Executivo do que do próprio Parlamento baiano. O senhor, que é novato aqui, né, chegou agora no dia 2 de fevereiro, o senhor escuta esse tipo de análise dos outros parlamentares? Escuto. E, infelizmente, existe uma compreensão errônea de parte dos deputados. É claro, é taxativo que nós devemos apenas e tão somente apresentar projetos que não gerem, que não onerem custos ao Executivo, desde que eles tratem de matérias relacionadas a ingresso de servidores públicos,
aumento de gastos com leis que já foram aprovadas, organização básica, estatutos, nada disso eu posso mexer. Qualquer circunstância que gere custos nesses projetos que são de competência exclusiva do Executivo, nós não podemos aprovar. Mas quaisquer outros projetos, ainda que gerem custos para o Executivo, que não estejam relacionados a ingresso de servidor público, mudança de estatuto, tudo isso, nós podemos sim apresentar. Não há como legislar sem ter custos. Eu não posso gerar custos naquilo que é de competência do Executivo, de competência exclusiva do governador. Mas outras demandas, outros projetos, ainda que gerem custos, eu posso apresentar com o parlamentar. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou e vamos esperar o senhor com mais projetos aqui para discutirmos outros temas. Muito obrigada pela presença do senhor. Agradeço a atenção e conto com vocês aí no Carnaval. Sejam cuidadosos, se beber não dirijam, se dirigir não bebam. Obrigado, forte abraço. Esperamos vocês. Até o próximo programa.